Olá, queridos estudantes, é com muita alegria que estamos iniciando o módulo 3. Isso mesmo, da nossa trilha de aprofundamento, movimento sustentável. Então é nessa perspectiva que iremos começar esse módulo e avisar para vocês que temos novidades aí, ó. Ele está recheado de ideias, porque assim, a sustentabilidade, a questão do meio ambiente, ela é um tema necessário para o diálogo hoje, para que as pessoas em todos os âmbitos, desde a educação, ribeirinho, as comunidades tradicionais, comunidades rurais, urbanas, então é necessário que todos se juntemos e fazemos o nosso diálogo para a proteção do nosso planeta, certo? Porque a sustentabilidade tem a ver com aquilo que estamos vivendo, com a nossa casa. Como diz Ailton Krenak, no seu livro, ele diz assim, que a nossa terra é a nossa mãe, aquela que nos dá as coisas, nos dá todo o alimento, a moradia, e precisamos cuidar dela, preservar para que elas possam sempre trazer aquilo que a gente precisa no nosso dia a dia. Não é só eu pensar no progresso, pensar na economia, mas temos que preservar, ou seja, pensar na economia de maneira sustentável. O progresso virá, mas de maneira sustentável. Então, as empresas em si, elas se tornam responsavelmente sustentáveis. E nós, como civis, pessoas que estamos a todo momento dentro do âmbito da sociedade, é necessário que possamos também ser pessoas cidadãs. Hoje em dia, ser cidadão, exercer a cidadania, a meu ver, não está somente no âmbito da política, de exercer o voto, essa perspectiva, a participação política, etc. Não. Também questão do planeta, porque a questão ambiental, ela hoje adentrou em todos os ramos para que as pessoas possam dialogar. É necessário isso, fazer esse diálogo para que possamos proteger o nosso planeta e cuidar ele, as gerações futuras possam também usufruir desse bem-estar que estamos vivendo hoje, certo? Então vamos lá para o nosso módulo, olha só, antes de adentrar, o nosso módulo está aí, ó, movimento sustentável, vamos lá. Essa aula, galera, o início do módulo 3 é o 3, tá? Tá aqui, ó. Módulo 3... Aqui essa aqui é uma incorporação, né, um englobamento de aulas, tá? Que é da 61 até 65, ok? Então tá aí. E o tema do nosso módulo tá aqui, ó, a nossa aula, ecoética, ser humano versus natureza. Então assim, galera, ó, esse módulo, vem aqui comigo, esse módulo que nós iremos iniciar, nós vimos no primeiro módulo a questão dos hábitos, certo? Hábitos sustentáveis e questão de saúde, né? No âmbito questão que envolve a questão do meio ambiente. O segundo módulo nós aplicamos a cidade de energias limpas, renováveis, etc. Aquele joguinho bem interessante. E o terceiro a gente vai ponderar para vocês, alinhado ao quarto módulo, tá? Uma culminância maior. Porém, esse módulo também nós temos algumas novidades, ou seja, nesse primeiro momento iremos falar sobre ecoética, né? Sobre a relação de ser humano e natureza, meio ambiente, etc. Trazer para vocês. Depois, as professoras de Química e Biologia vão trazer a Química Verde, olha só, dentro desse módulo, tá? A novidade. Também irão produzir um produto, né? Plástico. Eu estou dando só um spoiler para vocês. Vocês verão lá na frente, elas vão fazer o passo a passo para vocês produzirem esse plástico ecologicamente correto. E também lá no final desse módulo nós iremos apresentar um pouco a relação da inteligência artificial com o meio ambiente, com o agronegócio, com a agricultura familiar, com vocês aí na escola, etc. O que essa inteligência artificial poderá nos ajudar para a questão de preservação e de manter a sustentabilidade do meio ambiente? Então, tudo isso incorpora dentro desse módulo, tá? Vamos lá para começar agora esse módulo aí bem legal, o módulo 3,
Olha lá. Ecoética, ser humano versus natureza. Gente, a todo instante estamos aí envolvidos dentro da natureza. Ou seja, pedalando, fazendo trilha, ou seja, trabalhando, certo? Ou seja, estudando, né? Tem pessoas que na sua localidade ou entorno tem vários, né? Tem a natureza, etc. Então, assim, todos os aspectos da vida nós temos, se a gente perceber, temos a natureza em torno. Então, ser humano, né, versus a natureza. Desde o tempo, sou professor de filosofia. A filosofia, vocês sabem, estudaram lá no primeiro ano. Ela vai em busca, lá no início, tudo era os mitos, tudo é explicado pela mitologia. Por exemplo, aqui atrás temos a energia eólica do vento. Se esse vento desse forte no período da mitologia, explicava que era o deus, né, o Eólio, né, que é o deus do vento, dos ventos. Se fosse na água, então é Poseidon, então vai por aí. O relâmpago, o meio ambiente. Então, assim, tudo era explicado por meio da mitologia, das lendas da época, lá nos povos gregos. E depois surgiu a filosofia, porque a mitologia já não dava aquela resposta adequada para que as pessoas pudessem ter uma explicação mais racional. E o Tales de Milet, os filósofos, chamados filósofos da natureza, da physis, ou filósofo pré-socrático, que era antes de Sócrates, foi um período inicial da filosofia ao qual eles pensaram num elemento único da natureza que deu origem a todo o universo. Deu origem aos mundos, à Terra, nós, tudo em nossa volta. Então, por exemplo, Tales disse que surgiu através da água, certo? Anaximandro, Anaxímenes, e um deles vai dizer que é através do ar. E assim vai os elementos da natureza. Por quê? Esse período deles era a preocupação em pesquisar como tudo surgiu através de um elemento único da natureza. É um elemento imutável que já é capaz de gerar tudo. Então, assim, desde o início, já pensava, já se preocupava em verificar a questão da natureza, de onde surgimos, como surgimos, para onde iremos, essa perspectiva. Então, são questões filosóficas que também tem no âmbito das exatas, ok? Porque na biologia, na física, na matemática, eles se preocupam também em analisar e encontrar respostas humanas, certo? Por isso que é ecoética, certo? É a questão da ética no âmbito ecológico, ou seja, verificar e ver o meio ambiente como um todo numa perspectiva mais saudável, certo? Voltando lá, olha aí. Vamos lá, continuando. Logo, gente, a ética ambiental, ela se preocupa-se com as relações éticas mantidas entre o homem e o mundo natural, ok? Suas responsabilidades, olha aqui, com relação ao mundo e aos animais e planetas que o habitam. Então, assim, tudo que envolve a questão do ser humano, dentro de uma perspectiva de todas as áreas, certo? Mas estamos focados aqui no âmbito da natureza. Então, a ética também, ela vai analisar esses aspectos da relação do ser humano com a natureza. Ou seja, eu poderei utilizar as matérias-primas que existem lá na natureza. Poderia usar, construir a ponte, os cataventos, e etc. Mas eu tenho que proteger de maneira sustentável, de maneira que não agride. Por exemplo, ali tem uma porção d'água. Se eu ficar só tirando, não preservar aquela água, ela vai sumir. E depois, quando eu voltar, não tem mais água ali. É um dos exemplos que poderemos dar se não preservarmos a questão da natureza, certo? Continuando, olha aí. Então, dentro desse aspecto, olha lá, a gente vai verificar que o objetivo da ecoética, gente, ali tem alguns objetivos, certo? Investigar as relações das sociedades humanas e indivíduos que as compõem com o meio ambiente. Então, investigar é ficar de olho, tá? Então, eles vão ficar de olho. Comportamento
do ser humano com questão à natureza. Legitima, né, o direito de todos os seres, no presente e no futuro, ao meio ambiente limpo, harmônico e sustentável, para que esse meio ambiente fique sempre harmônico e sustentável, autossustentável, ok? Porque assim, se eu não ficarmos de olho na questão da análise ética, ele poderá fazer, né, derrubar essa árvore, aí depois vai ficar assim, ó, uma terra arenosa e sem nada. Aí vem o calor, vem ventos, vem etc, várias transformações no clima, etc. O conceito de ecoética começou a surgir na filosofia, ó, no ano de 79, com o alemão Hans Jonas e seu trabalho intitulado O Princípio da Responsabilidade, ensaio de uma ética para a civilização tecnológica. Então se pensou, olha só, a filosofia ela vai nesse aspecto. Nós estudamos filosofia, filosofar, para criar conceitos. Então, assim, ó, esse pensador ele criou conceitos, né, o Hans Jonas. E fala muito na questão do meio ambiente, proteção, etc. Ética e moral são dimensões intrínsecas, ou seja, estão ligadas uma com a outra. Você vai estudar em filosofia, dentro do comportamento humano e perante a sociedade. Sempre que estamos diante de situações onde a nossa prática ou a prática de outro exige de nós uma tomada de posição, estamos nos terrenos da moralidade humana. Ou seja, é assim, gente. Ó, estamos em sociedade. Vocês estão aí na sala de aula, certo? Como se fosse uma mini sociedade. Alguns comportamentos poderão surgir inadequados que vai prejudicar, de certa forma, o andamento que está aí na escola. Ou seja, pode, no âmbito do meio ambiente, vamos trazer questões de plantas. Por exemplo, vocês têm uma horta, poderá alguém da escola danificar a horta, causar problema. Então, esses comportamentos inadequados ou adequados vai trazer à tona a necessidade de se analisar pela ética. E a moral, elas são regras. Então, é necessário ter regras no âmbito do meio ambiente para que possamos construir, né, verificar essa totalidade. Vamos lá, continuando a lei. Então, normas, valores, comportamento, intencionalidade, consequência são palavras-chave para a compreensão do problema ético. Então, é necessário tudo que envolve normas, valores e comportamentos. Agora aqui, galera, ó, vocês analisaram, né, sobre a questão ética, né, dentro do comportamento humano. Então, vocês já perceberam, estudaram lá no primeiro ano, também no segundo, e no terceiro, ética e moral, certo? A moral, elas são regras colocadas porque alguma pessoa, algum grupo dentro da sociedade transgrediu, né, um mandamento comum. Dentro do trânsito tem várias regras, que as pessoas elas não respeitam aquele ambiente. Dentro de um trabalho existem várias regras. Dentro da política existem várias regras. E elas vão surgindo porque algumas pessoas elas não conseguem ter um comportamento adequado para viver bem lá dentro da sociedade. Então, é necessário que tenha uma regra para que freie, né? Coloque um freio. E no meio ambiente é necessário ter várias regras, já existem, né? Várias regras para que o nosso planeta possa ser preservado. Não chegar e denegrir, né, agredir o planeta sem... Nós precisamos ter necessidade. Mas também as pessoas têm que respeitar o ambiente, ok? É o equilíbrio, vamos dizer assim. Vamos lá, continuando. Agora tem um presente para vocês, galera, ó. Sua vez, essa, vocês percebem que tem um nome bem aqui, ó. Protagonismo, que é o que vocês aprendem no ensino médio, é isso. Sua vez é como se dizer lá no primeiro ano, nas eletivas, mão na massa. É a hora da atividade, do segundo ano lá, nas trilhas. Então, mão na massa, hora da atividade, sua vez é a sua prática, tá? Vocês vão
colocar. E como iremos fazer isso? Olha só que legal. Ó, na aula 61, que é esta, vocês vão... Acabou essa aula aqui, vocês já vão partir para o podcast, ó. Hora do protagonismo. Vocês vão assistir em forma de podcast essa aula aqui, ó. Ética profissional e ambiental, filosofia, lá do 2º ano. Vocês vão assistir, tá aqui o link, ó. O professor vai colocar aí para vocês. É mais ou menos 50 minutos, 59 de diálogo sobre a questão ética profissional, ética ambiental. O professor convidado é o professor Dr. Joseni Detoni. Ele é da Universidade da Uni. E os mediadores é a professora mestra, né, Lidiana da Cruz, e o professor mestre Hélio Carneiro. Então, vou colocar aqui uma tela para vocês perceberem. Está aqui, ó. Esse é o podcast que fizemos. Nós estamos aproveitando que esse experiente professor no âmbito da ética, no âmbito do meio ambiente, o que ele diz? É uma filosofia voltada, filosofia ambiental. Então, vem aqui comigo. Então, dentro desses, vocês vão pegar esse momento agora, a partir de... e colocar o vídeo. Baixa. O professor vai baixar esse podcast. Irão assistir e vão perceber, anotar alguns pontos principais, tá? Sobre o que ele diz, pela experiência que ele tem de análise sobre a questão do meio ambiente, comportamento humano, o que é preciso fazer para ser uma pessoa eticamente correta, ecologicamente correta também, o que ela quer ser, trabalhar sustentabilidade, o que é preciso fazer. Então, assim, a profissão, eu escolhi uma profissão, como devo agir? Então, é nessa perspectiva que esse podcast vai trabalhar, tá ok? Então, vamos lá. O primeiro passo é a partir de agora vocês vão assistir. Voltando lá. Então, assistam, tá? Esse podcast. Aí a aula 62, gente. Nesse dia aqui, vocês vão responder essa questão, tá? Vocês vão assistir o podcast de acordo conforme o tempo, ok? Se der tempo no outro dia, vocês continuam. O professor Dr. Joseni Detoni, durante o podcast, ele fez uma importante pontuação, dizendo que dentro do conceito de sustentabilidade, uma pessoa ou uma instituição, para se tornar sustentável, é preciso que haja 3 coisas capazes de gerar uma relação amigável entre o ser humano e a natureza. Então, assim, essa atividade dessa aula aqui, ó, vocês vão localizar no vídeo essas 3 pontuações capazes de tornar uma pessoa ou instituição com hábitos sustentáveis. Então, vem aqui comigo. Então, assim, assistam o vídeo e já vão anotar, localizar lá no vídeo, nesse podcast. Quais as 3 pontuações que o professor Joseni Detoni coloca, ele apresenta para que uma pessoa ou uma instituição, ok? No caso é jurídica e pessoa física. Para ela se tornar realmente sustentável, quais são os 3 pontos que ela precisa? Então, responda, tá? Continuando, olha lá. Próxima. A aula 63, hora do protagonismo. Como e quando, segundo o professor José, iniciou a necessidade de se pensar a relação entre o ser humano com a natureza. A outra pergunta, é possível ter um pensamento ético para as questões ambientais na Amazônia? Como? Então, assim, voltando aqui comigo, quando, né, e como se pensou-se a necessidade de fazer investigação e dialogar sobre as questões da natureza, do meio ambiente? Sabe por quê? Antigamente, logo iniciou-se o estado de Rondônia, durante o período que corta isso, há uma motivação, um incentivo para que as pessoas adquirem terra e executem o desmatamento. É um pensamento anterior, tá? Algumas décadas atrás. E hoje não, já se pensa diferente, ou seja, temos que ter a necessidade de se pensar a proteção do meio ambiente. Olha só como mudou o comportamento ao longo da história. Então, ali, como começou, segundo o professor Detoni, tá? Vocês vão assistir o vídeo
e colocar as pontuações de vocês. Depois, no final, é possível ter um pensamento ético com as questões da Amazônia? Aí vocês vão analisar isso e colocar a opinião de vocês, tá? É necessário que vocês coloquem o seu pensamento. Olha, professor, eu penso que pode ser por esse lado aqui, ou por esse, ou por esse. Penso que não é por nenhum dos lados. Então, é nessa perspectiva que nós vamos analisando essas questões, tá? Vamos lá para a próxima aula, olha aí. Eu estou pontuando cada aula, tá? Vamos lá, continuando, olha aí. Aula 64. Vocês vão se dividir, ó, a sala em 2 grupos, tá? E façam um debate sobre 2 extremos com referência à questão ambiental na Amazônia. O primeiro extremo. Esses extremos estão, galera, estão lá no vídeo, tá? No podcast. Primeiro extremo, não se pode tocar na Amazônia, devemos deixá-la intacta. É possível? É saudável isso? Sem mexer em nada, deixa ela lá. Inclusive o professor pontua a opinião dele. O segundo extremo, temos que desmatar a Amazônia em favor do progresso. É possível isso? É saudável? E no final do debate, faça um texto discorrendo sobre os resultados alcançados no debate, ou seja, destaque os pontos positivos e negativos. Então aqui, galera, ó, vocês irão debater. O professor Josenir, lá no podcast, ele pontua 2 pontos, ou seja, extremos. Ninguém pode tocar na Amazônia. Será que isso é bom? É saudável? Aí o outro ponto extremo, vamos desmatar pelo progresso. E aí isso é saudável? E qual é a solução para isso? Vocês irão debater. Faz um debatezinho, olha, gente, chegamos a essa conclusão, aí escreva aí um textinho pequeno, etc. Ok? Vamos lá para a aula 65, olha aí. Ó, apresente sugestões nessa aula. Localize, né? Já assistiu o vídeo, já conhece. Capaz de alcançar hábitos sustentáveis, tá? Na Amazônia, em Rondônia e na sua localidade. Vocês vão colocar sugestões favoráveis aos hábitos, né, para proteção no meio ambiente. Com referência à ética profissional e ambiental, quais comportamentos devemos ter diante da sustentabilidade? Quais contribuições, enquanto profissional, poderei deixar para a sociedade? E aí? Como a tecnologia pode ajudar com as questões do meio ambiente? Já vou fazer pro final desse módulo, tá? Vou colocar aqui a IA. Pesquise sobre a química verde, conceito, práticas e sugestões. Já vamos passar para a Semana das Meninas aí. Então, é nessa perspectiva, ou seja, como que a tecnologia vai nos ajudar na proteção do meio ambiente. É uma ponte para o final do módulo, certo? Vamos falar sobre a IA. E a química verde, já nessa semana que vem, as meninas, as professoras de biologia e química já vão trazer os trabalhos delas sobre isso. Estamos alinhando com o nosso. Nossa questão de ética e meio ambiente. É uma análise, é uma teoria, com práticas, etc. E desejo para vocês boa sorte e vamos continuar com o módulo 3 da nossa trilha de aprofundamento Movimento Sustentável. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.